Salve, salve! Estamos de volta aqui no nosso Diário Esportivo TV, passando a limpo o que aconteceu nessa última semana no futebol e muita coisa aconteceu, né? Dentro e fora das quatro linhas, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, sobre os jogos também, dos que passaram na semana e os que virão pela frente neste final de semana, envolvendo os clubes pernambucanos. Ao meu lado, Gustavo Luquezzi, dono da canhota mais potente da imprensa pernambucana. Francisco, eu como goleiro já sofri muito com essa canhota nas peladas da imprensa. Guga, tudo bom, Guga? Tudo bom, Marquinhos? Eu amo que você sempre mente pro povo, tô brincando. A gente jogava muita bola, né? Torneio de imprensa, meu amigo, era bom demais. Quando a gente tinha saúde para isso. Hoje em dia a gente faz exercício, mas um pouquinho mais comedido do que futebol, né, Marquinhos? Mas muita coisa acontecendo, como é início dos campeonatos, né? E aí aquela velha pergunta, né? É muito cedo para falar sobre os campeonatos? Nunca é cedo, nunca é tarde. A gente tem que analisar a conjuntura do momento. E aí a gente consegue analisar sim a largada. Se vai acontecer lá na frente, quem vai chegar primeiro, aí a gente não tem poder da vidência, né? Mas a gente pode sempre analisar o momento, né? Guga Gustavo Luquezzi, que é um dos editores de esportes do Diário de Pernambuco. Guga, muita coisa aconteceu, né? Desde que nosso último programa até esse atual. E começando pelo Náutico, vamos começar pelo Náutico hoje, nosso programa. Timbu venceu o São José no sábado passado, pega a Aparecidense neste sábado, né? Mais uma rodada da Série C. Mas muita coisa aconteceu desde na sexta-feira, aquela invasão no CT da torcida organizada, a resposta do Dado Cavalcante na coletiva e depois o Jael, que fez 1,5 gol na partida, digamos assim, porque ele fez um gol e o outro participou ali do lance do Gabriel Santiago, ou Gabrielzinho, pro Dado Cavalcante. E depois ele soltou uma nota, né, dizendo do que tinha acontecido, detalhes do que tinha acontecido na invasão, que foi ameaçado, chegou até a levar um tapa na perna e prestou queixa na polícia. Então, o Jael foi o personagem da semana? Peraí, primeiro de tudo, minha perninha, né? Peraí. A clássica cruzada de perna. Pra ficar junto com a equipe. Não, e eu fiz o grande vendi o produto na sua perna, chuta muito bem e agora você não consegue dobrar a perna. Tá Mas difícil. Marquinhos é que ela tá aposentada. Francisco, edita aquela parte. Ela tá aposentada, bichinha. Passando essa semana limpo, né? Foi o personagem da semana por parte do Náutico. Eu acho até, Marquinhos, assim, que eu não vi mudança nenhuma de postura dos clubes. O Náutico deu entrevista ao Luiz Gaião, né, que é o vice-jurídico. Diógenes ainda não se pronunciou. Não vi, a gente vai reforçar o policiamento no CT, a segurança do CT. Mas deveria ter feito isso há muito tempo. Isso é o básico que você tem que fazer. E os caras foram lá, a polícia veio, falou com os caras, né, meio que mandou embora. Os caras esperaram a polícia ir embora e invadiram. Então, eu não vejo mudança nenhuma. É triste olhar como os clubes reagem a isso. E pra mim vai continuar acontecendo. O jogador, você chega ao ponto de um Souza, que é um cara que tem toda a independência financeira, tem a carreira consolidada, tá fazendo seus últimos anos, né? Eu não gosto nem de dizer quando o cara tem que se aposentar, que eu sempre quando me perguntam isso, a decisão é do cara. Como a minha também, se eu quiser me aposentar lá na frente, no futebol também é. Mas o Souza tá nos seus últimos anos de carreira e declarando que é normal por puro medo. A gente sabe que o Souza não acha isso normal. Ele declarou por medo. Por mais que vira e mexe, quase toda semana tem alguém invadindo para conversar com menos ou mais gravidade nas ações e agressões, sim. Mas Brasil fora, né? A gente pode dizer assim, é frequente, mas normal dá uma conotação de que não é nada demais. E não é porque acontece sempre que o errado vira certo. É como se, todo mundo faz. Sua mãe dizia o quê pra você? Você é todo mundo? Então, a frequência do errado não torna ele correto. Então, assim, eu não vejo mudança nenhuma de postura. Do Santa Cruz, muito menos. Cara, a gente viu a invasão do Santa 1 dia depois, 2 dias depois do Náutico, quando todo mundo deveria estar ligado ali. E aí ninguém falou nada. Ninguém, jogador, direção, ninguém falou nada. Como se fosse assim, a gente contratou a torcida organizada para dar uma palestra. Não foi isso, né? E a gente sabe que se o Santa perde pro Potiguar, perde o Campinense depois, vai voltar. Se o Náutico perde, vai voltar também a torcida organizada. E assim, meio que tornou um membro da diretoria, a torcida organizada. E isso é o que mais me assusta. A reação dos dirigentes que estão praticamente normalizando essas invasões.
A gente vai aproveitar para ver os gols, né, do Jael contra a equipe. Os gols não, 1,5. 1,5 contra o São José. Para fechar esse assunto, Guga, dizendo da coragem do Jael, né, de soltar aquela nota, porque assim, ele não vem tendo bom relacionamento com a torcida, muita cobrança. Ele estava sendo muito cobrado no jogo contra o São José, e ele acabou fazendo um gol e depois soltou aquela nota, uma nota forte, né? Coragem do Dado Cavalcante também, né, de bater com palavras, né? Bater com palavras, ninguém me entenda errado. Mas coragem deles, coragem é essa que o Souza não teve e eu não condeno não. Acho que o Souza pode pensar assim, pô, eu levo minha família pro estádio, eu levo minha filha, minha mulher pro estádio, posso apanhar porque fui bater de frente. O Dado teve, o Jael prestou queixa, que é o mais importante também. E esses caras têm que ser, assim, exterminados do ambiente futebolístico. Não pode ficar pensando, é bom para dar uma chacoalhada. Ninguém vence, e isso aí eu escutei muito ex-jogador falando nessa semana. Ninguém vence jogo por pressão de organizador. O cara não se cuida mais, se cuida menos. Quem não se cuida não vai deixar de ir pra farra porque a torcida organizada está em cima dele. Ele vai fazer mais escondido, mas vai fazer. Então não é torcida organizada que ganha jogo. Vamos agora para as 4 linhas, falar do jogo do Náutico contra a Aparecidense neste sábado, 7 da noite, terceiro jogo do Náutico pela Série C. Guga, o Náutico estreou com a derrota para o Manaus, venceu o São José, a gente acabou de ver os gols aí, ou o gol e meio do Jael contra o São José, e agora tem essa parada contra a Aparecidense, que perdeu os 2 jogos, perdeu para o Paysandu e São Bernardo, Paysandu que levou 5 do Ipiranga, né? Ipiranga é o líder da Série C com 7 pontos, Ipiranga do Rio Grande do Sul. O que você espera aí desse jogo contra a Aparecidense? Segundo o Dado, é o time mais difícil do que Manaus e que o São José. Não sei se foi só discurso, né? O Dado foi coach. Dado deu uma de coach aí para dar uma pé no chão, galera. A Aparecidense é ruim, mas a gente não pode vacilar porque ele vai lá e pode beliscar alguma coisa se a gente for de salto alto. Eu tenho uma expectativa boa com o Náutico, eu acho que o Náutico vai se moldando. Acho ainda que o Náutico tem um cobertor muito curto. Quando sai, se lesiona parece que é um hecatombe no Náutico. Matheus Carvalho tá fora e agora quem entra? Souza machucou e agora quem entra? Caion agora. Caion agora. Quem é que vai substituir Caion? Então acho ainda que o cobertor do Náutico é muito curto. Apesar da Série C não ser tão longa assim, mas é longa. A Série C são o quê? 19 jogos na ida? Isso. Só ida. Mais só ida. Do quadrangular, né? É só ida, não tem volta. Só ida e quadrangular depois, né? Então, assim, não é tão curta assim a Série C para você jogar com um elenco tão enxuto. Eu só temo isso do Náutico, porque tem lesão, né? O Náutico tá com a zica danada de lesão esse ano, pelo amor de Deus. Porque eu até vi um negócio na rede social que é fantástico, o que acontece no reino do joelho de vidro dos aflitos. Porque todo mundo lesiona joelho ali no Náutico, que já disseram que era gramado, disseram que era preparação, enfim. Tem muscular também, o Matheus Carvalho, terceira lesão no ano, muito ruim isso pro Matheus. Enfim, eu acho que o cobertor do Náutico é muito curto, mas eu tenho uma boa perspectiva desse time que o Náutico está jogando. Eu falei aqui do Ipiranga, né, que venceu, abriu a terceira rodada com a vitória na quinta sobre o Paysandu 5-0. Passar rapidinho aqui só os 8 primeiros, né, só explicar. Na Série C os 8 avançam, como o Guga falou, são time, 4 grupos, 2 grupos na segunda fase. Então, diferente da Série B e Série A, né, que é G4, Flamengo G4, a Série C é G8. O G8 é que interessa na primeira fase, e o Ipiranga é o líder, né, com 7 pontos. São Bernardo, Botafogo da Paraíba, Confiança e Pouso Alegre tem 6 pontos. Venceram os 2 jogos, né? A rodada tem, Guga, além de Aparecidense e Náutico, né, no sábado às 7 horas, a gente tem Pouso Alegre e São Bernardo, belo jogo. Dois venceram as 2 partidas. Confiança e Figueirense, América de Natal e Botafogo da Paraíba, Manaus e Altos, Remo e Amazonas, Floresta e CSA, Brusque e Volta Redonda, Operário e São José. É a terceira rodada da Série C. O Ameriquinha é o Lanterna, né, eu acho? Perdeu 2 jogos, né? Com SAF e tudo. Três. Vamos reagir, Ameriquinha. Bom, vamos agora da Série C para a Série D, porque o Santos estreou com vitória, Guga. 1-0 no Iguatu, gol do Pipico, a gente tá vendo aí o gol do Pipico, uma bela cabeçada, um peixinho, mergulhou bonito, hein, Guga? Mergulhou bonito. Eu só, como uma pessoa um pouquinho acima do peso, só pensei na aterrissagem, porque se eu dou um mergulho daquele, ia ser um estrago embaixo, ia ser perda total. O Pipico fez a cabeçada, o cruzamento veio um pouco abaixo, né, meia altura ali, e ali o Pipico deve ter pensado, vou de joelho, levanta um pouquinho o pé para dar um mini voleio ali, vou de cabeça, mas pensou rápido, foi de cabeça. E interessante o Marcelo, o goleiro, né, do Iguatu. Ele errou uma saída de jogo no primeiro tempo, não satisfeito nesse gol do Pipico, ele tentou uma virada de jogo.
Esse que goleiro na história da Ele foi humanidade. até bem em algumas defesas no primeiro tempo. Foi. Mas com a bola no pé, de fato. Mas que goleiro na humanidade tenta uma virada de jogo. Meu amigo, o cara no meio de campo é perigoso, imagina tu lá atrás, uma virada de jogo. Porque é muito tempo da bola viajar. Tá vendo muito jogo do Fluminense, né? Tá vendo muito dinizismo, pois é. E o dinizismo é de pé em pé curto, não tem passe longo. Aí o goleiro tenta uma virada de jogo, a bola viaja. O Lucas Silva corre, se prepara, domina ela à bela vontade. E aí cruza, olha o Pipico, e a bola do Lucas Silva é bem interessante, né? Que ele vê o Pipico se movimentando e dá com curva saindo para entrar, né? Na cabeça, na marca do pênalti. E aí o golaço. Mas não gostei de Santa muito não. Achei assim, muito equilibrado um jogo para um time feito Iguatu. Tô dizendo que o Santa deveria amassar não, mas achei que o Santa ia dominar e para mim não dominou não. Santa Cruz venceu, estreou com vitória 1-0 frente ao Iguatu, pega o Potiguar de Mossoró domingo, né, 5 da tarde. Não, pelo retrospecto o Santa tem que ganhar. São 5 jogos, 4 vitórias, eu acho, né? E o técnico do Potiguar é Júnior Câmara. Júnior Câmara, perfeito. E bom treinador. Passar aqui a classificação, né, após a primeira rodada, como a gente fez aqui na Série C, a gente teve o Nacional de Patos vencendo o Potiguar 2-0, né, o Potiguar perdeu a primeira partida, o Souza meteu 5-2 no Globo, fora de casa, pelo saldo de gols ali. Isso a Globo não mostra. Não interessa. O Santa venceu o Iguatu e Pacajus e Campinense ficaram no 2-2. A segunda rodada, Guga, marca sábado, Iguatu e Nacional de Patos, no Ceará, Souza e Pacajus, na Paraíba, no Marizão, em Souza, terra de dinossauros, né? Terra dos dinossauros, Souza. Potiguar e Santa Cruz, domingo, 5 da tarde, no Nogueirão, em Mossoró, e também no domingo, mesmo horário, 5 horas, Campinense e Globo. Lembrando que dos 8 passam 4, né? Aí volta aquela conta para G4. G4 de novo, mas tem 3 mata-mata. Série D, mata-mata, que só para o cara sobreviver, o cara tem que matar muita gente, né? Quem também está na Série D dos Pernambucanos é o Retrô. O Retrô joga amanhã, neste sábado, contra o Cruzeiro de Alagoas, 5 da tarde, na Arena de Pernambuco. O Retrô que estreou com um empate com o Falcon, né? O grupo ainda tem Asa, tem o Bahia de Feira, tem o Cruzeiro, né, de Alagoas, Falcon, Retrô, tem e os baianos, né? Jacuipense, Atlético da Bahia e o Sergipe. É o grupo mais pesadinho esse grupo do Retrô. Tem né? os baianos, né? Os baianos. Bahia de Feira sempre complica, o Jacuipense também. Mais pesadinho esse grupo do Retrô. Então o Retrô joga em casa. Para também a gente falar um pouquinho fora de campo do Santa, Guga, você já citou aí a questão da invasão da organizada no sábado, né? Foi um dia depois do Náutico. Mas fora de campo a gente teve mais uma vez complicação para o torcedor ir ao Arruda, entrar no Arruda na segunda-feira contra o Iguatu, né? Filas longas, demora para entrar, poucas catracas abertas, muita gente tendo que pular a catraca. E tivemos 13 mil pessoas. O Santa está projetando o jogo contra o Campinense, que é domingo que vem, né? Esse domingo o outro da terceira rodada, 30 mil pessoas. Então vai ter que melhorar essa logística, Guga. Pois é, e assim, a gente vê tantos clubes pedindo, né, para o torcedor se associar, se associe, contribua, dê de volta também alguma coisa, né? Porque só o cara dá o dinheiro por boa vontade, né? Não é campanha beneficente, não. É uma mão, são 2 mãos aí, ida e vinda, né? Então muito triste você ver os sócios, cara. Um monte de gente com tudo em dia aí, pagando um esforço danado para entrar com 30 minutos de jogo num jogo de 13 mil pessoas. A gente tá falando do jogo de 60 mil, numa decisão de acesso, não. A gente tá falando de um jogo de 13 mil pessoas e o Santa não conseguiu. E a nota que o Santa lançou, para mim, foi a coisa mais vazia do mundo. Estamos trabalhando incansavelmente para melhorar. Mas como? Vocês vão botar mais catraca? As catracas deram defeito, vocês estão comprando atrás novas? O torcedor... Vão abrir os portões, né? Ou vão abrir os portões, os sócios vão ter uma área maior de acesso? Me diga como você vai consertar, né? Então, eu fico triste. E no dia do Campinense, Marquinhos, está sendo planejado o lançamento do uniforme. Então, é como o nosso amigo Diego Pérez, né? Abração, Diego. Match day, né? Tem que trabalhar o match day, você tem que trabalhar o dia do jogo, o evento do jogo, num domingão desse, para ter esse tipo de problema, com perdão da palavra, é broxante pro torcedor. Vamos pra Série B? Simbora, Série B? Série B. Vai subindo, vamos terminar na A, né? Eu quero o acesso. Tem o Botafogo, né? Botafogo ali, virado. Né? E o massa é que eu fico vendo o Botafogo, o pessoal, o Luiz Castro, né, o treinador do Botafogo, da entrevista essa semana, logo depois da vitória contra o Corinthians, dizendo, quem chamava a gente de lixo vai ter que engolir. E, meu amigo, só tem 5 rodadas, falta 33, meu amigo. Tanta coisa pode acontecer aí. Agora você falou do Luiz Castro e as fotos do Luxemburgo, um cara de poucos amigos, o Luxa, o professor técnico do Corinthians. Pediu 10 jogos a torcida. Ele me deu 10 jogos, eu não sei se ele vai ter esses 10 jogos. Perdeu pro Del Valle em casa, né? Libertadores, perdeu do Botafogo. Empatou na Bacia das Almas com Fortaleza. Com Fortaleza, pois. Me dê 10 jogos, Luxa, não sei se vai ter esses 10 não.
Te liga. Guga, Série B, temos o Sport como representante, o Leão, que vai bem, né? Impressionante como o professor ressaquinha. Ressaquinha que de tem jovem. que ser de jovem, viu, Francisco? O Guga disse que a ressaquinha do Sport, da perda da Copa do Nordeste, tem que ser ressaquinha de jovem. Passa logo, entendeu? Você acorda, toma água, toma um café. Tá na praia. Tá na praia. 10 da manhã tô na praia. E foi assim, né, Guga? O Sport venceu 2 partidas, venceu o Guarani muito bem e venceu o Tombense com uns sustinhos. A gente tá vendo até os lances aí da vitória do Sport contra o Sustos Tombense. desnecessários, né? Mas venceu. Então Venceu, tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times e já tá entre os 8, né? Tem que chegar no G4, mas já se aproximou. O Vila é o 4º colocado, tem 3 pontos a mais que o Sport. Eu disse que daria 2 jogos de ressaca pro Sport, né? Pra ele tentar ir se curando aí. Mas realmente o Anderson e o grupo parecem muito engajados na causa, sabe? Porque dá aquela... Não é a questão de você ficar triste, é a questão de desmotivar um pouco um projeto que você estava alcançando, objetivando o título e não consegue, você recomeçar outro projeto que é a Série B, que é muito mais longa. Então, assim, a parte psicológica achei que ia ser abalada, mas não. O Sport continua jogando bem e mais ainda, Marquinhos, continua se impondo. Não são vitórias que o Sport... A gente falou desse susto, assim, mas não chegou a ser susto contra o Tombense. Acho que o Sport, se quisesse acelerar, ele ganhava mais fácil. Acho que o Sport desacelerou, freou um pouquinho, o Tombense foi lá e cutucou. O Sport acelerou, fez. O Sport desacelerou, o Tombense foi lá. Mas se o Sport, sempre que ele quisesse acelerar, para mim ele ganhava o jogo. Então, assim, ele não está ganhando, às vezes, de forma irregular. O Sport está se impondo e isso para mim é muito importante. O Sport consegue ter um padrão e uma regularidade muito boa. E o Jorginho ainda aparecendo, mano, o Jorginho acordando para a vida, pelo amor de Deus. O Jorginho dorminhoco, mas acordando para a vida. O Sport vai, para mim, é muito cedo para falar, né? A gente vai sempre se bater nesse tema aí. É muito cedo para falar. No Sport eu não acho que é cedo, não. Acho que dá para cravar assim que o Sport briga pelo acesso. Próximo duelo do Sport, domingo, Ituano, 8h30 da noite, torcedor. 8h30 do domingo, então o Ser Rubro-Negro pode curtir. Que horáriozinho. Pode curtir. Ó, tem outro lado. Você pode curtir o fim de semana começando da sexta, né? E aí para. Em vez de assistir o Fantástico, tem o Sport para assistir. Para no domingo assim, 5 horas, 6 horas, dá uma parada. Cochilinho. Cochilinho e acorda para ver o jogo do Leão. Mas que eu posso tirar a perna, tá formigando. Tá formigando. Desculpa. Mas Sport Ituano, poupar ou não poupar. Eis a Aliás, questão. foi a sua manchete, né? Mostra aí. Vamos mostrar aqui. Vamos vender nosso peixe, né? Vendeu o nosso peixinho aqui. Ó. Fale de peixe com o jornal, não precisa dizer que o jornal embrulhava peixe, né? Então, Aí. poupar ou não poupar, eis a questão, Anderson analisando. O cameraman pegou? Responda. Poupar ou não poupar, eis a questão. Responda. É complexa, pouparia. Quem poupa ganha. E caiu o mundo aqui. Pouparia sim, porque quarta-feira, pra mim o jogo contra o São Paulo, o duelo contra o São Paulo... É importante, né? Não tem mais decisão, mas tem quarta-feira que vem, São Paulo, Isso. Copa do Brasil, 8ª de final, na Ilha. Pois é, e pra mim esse duelo contra o São Paulo, da Copa do Brasil, ele passa especificamente pro jogo na Ilha. Eu acho que o Sport dificilmente bate o São Paulo lá, mas acho que tem condição de empatar. São Paulo é um time que tem muito problema, né, ofensivo, não é de um time fazer muito gol, desde o Rogério Ceni e agora com o Dorival não consertou isso tanto. Então passa especificamente para esse jogo da Ilha. Para mim, se o Sport ganha na Ilha, ele tá com 1,5 pé na classificação. Então eu poupava sim, até porque 8h30 o jogo em Tu, né? Foi você que estava me dando essa logística, né? Foi Ricardinho. Ricardinho. Ricardo Rocha Filho. Ricardo Rocha Filho, xerifinho. A câmera é essa aqui, eu tava falando. Xerifinho, abraço. Essa logística, o Sport joga 8h30 da noite. O Sport só vai viajar na segunda de manhã, ele não vai tomar banho para ir para o aeroporto e de noite. Se for, também é desgastante. Então ele não treina na segunda, porque jogou domingo de 8h30 da noite. Ele vai ter a terça para fazer um ajuste, outro acolá, mas ainda vai estar com a perna pesando, porque são 2 dias depois que o músculo dá uma pesada. E na quarta jogar, para mim não mandava ninguém. E nessa eu tô até com o Léo Medrado aqui na coluna dele, ele bota isso. Não mandava ninguém. Fique registrado isso, primeira vez que eu concordo com o Léo Medrado, então que fique registrado isso. Nosso colunista e amigo. Eu poupava todo mundo, não ia ninguém. Titular pra mim não ia ninguém. Eu mesclaria, dessa vez eu mesclaria. Eu que defendi. Um misto. Eu que defendi que o Anderson rodasse mais o elenco entre Pernambucano e Copa do Nordeste. Acho que ele deve Mas você levaria quem, assim?
Quem, sim, primeiro... Conversaria? Com a parte de fisiologia, né? O Hinaldo sabe muito disso, né? Quem realmente estivesse propenso a ter uma lesão, nem conversa, né? Fica, nem viaja. Mas quem não tem nenhum problema e não jogou tanto assim, eu levaria pro jogo. Eu fazia... O Everton encaria hoje. Love eu não levava. Nem Love nem Juba. Ficava aqui... Edinho não cansa. Eu faria o ataque com o que chegou, né? O Fabrício Daniel, né? Fabrício. O Daniel que chegou, o Wanderson, né? Pra rodar. O Gabriel Santos tá meio queimado, né? Pela Copa do Nordeste, mas... Mas botava ele pra jogar pois também. Assim, eu ia mudar muito o ataque, sabe, Guga? Acho que eu mudaria o ataque do Sport pra esse jogo, também mexeria no meio. Fabinho também, tá muito desgastado. Tá cansado, isso quer dizer, Fabinho 35 anos já. Pois Vamos ver o que o Wentz vai fazer pro jogo de domingo, Guga. Vamos passar aqui a rodada da Série B, como fizemos com Série C e Série D. A gente tem sexta-feira hoje, Vila Nova e Criciúma. A gente falou que o Vila fecha o G4, né? Daqui a pouco a gente passa a classificação. O Vila pega o Criciúma. Também hoje, Avaí e Chapecoense, duelo catarinense, na ressacada. No sábado, Juventude e Mirassol. Guarani e Sampaio Correia. Novo Horizontino e CRB. Ceará e Tombense no sábado. No domingo, Londrina e Ponte Preta, Vitória, que é o líder da competição, 100% de aproveitamento contra o Atlético Goianiense. Nenhum gol tomado. Impressionante. Choque de rubro-negros. No Barradão, domingo, 6 horas. ABC e Botafogo de São Paulo também às 6 horas. E fechando, Ituano e Sport às 8h30 do domingo. A classificação aponta, Guga, lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos. Tem o Vitória, líder 100%, né? 15 pontos conquistados, 5 jogos, 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 13 gols pró, como disse o Guga, nenhum sofrido. Grande campanha de surpreendente vitória. E a zaga? Camutanga e Wagner Leonardo. O torcedor do Náutico agradece, que saudade dos meus ex, né? Pois é. É a zaga que largou naquela 2021, naquela excelente largada do Náutico, 14 jogos sem perder. Era a mesma zaga, até o Wagner... E campeão pernambucano também, né? Campeão pernambucano, até o Santos pediu o Wagner Leonardo de volta para ser banco no Santos naquela época. E o torcedor do Náutico não entende até hoje. Pois é. Passando a classificação aqui, Vitória 15 pontos, Criciúma 13, Atlético Goianiense 11, Vila Nova 10, fecham o G4. Aí vem Guarani 9, Botafogo de Ribeirão Preto 9, Novo Horizontino 8, Sport 7, e o oitavo, Mirassol e Ituano. São os 10 primeiros, Ituano tem 6 pontos, Ituano que é o próximo rival do Sport. Guga, para encerrar, não podia deixar de falar no assunto da semana, o assunto é a investigação que está acontecendo em relação ao esquema de apostas esportivas, de manipulação de resultados. Muitos nomes de jogadores envolvidos, citados, com ligação, com interlocutores, citando o nome desses jogadores. E no esporte surgiu também o nome de Matheus Vargas, né? Foi citado, né? Citado, o Igor Caril já tinha sido citado anteriormente, e tem o Paulo Miranda, do Náutico, que já deixou o Náutico, né? Mas na época do Juventude também se envolveu e está sendo investigado agora pela Polícia Federal também, né? A Polícia Federal entrou no caso. E a notícia mais nova é que a MP, que vai regulamentar, né, as apostas, seguiu para a Casa Civil e vai impedir também atletas, dirigentes, treinadores, pessoas envolvidas no meio esportivo que façam apostas. Então, o que você acha, como a gente vai passar por esse furacão que está mexendo no futebol brasileiro e também sobre essa MP? Veja, Marquinhos, é um assunto muito delicado, né? Porque mexe com a paixão nacional, né? Futebol é a nossa paixão, e mexe com manipulação, que é algo que é abominável, né? Enfim, eu só tenho uma certeza disso tudo, assim, do que vai acabar isso tudo. Nunca, vou até olhar para a câmera da verdade, lente da verdade aqui, olhando, nunca mais a gente vai ver o futebol da mesma forma. Nunca mais. A partir desse ano, você nunca mais vai olhar o futebol da mesma forma. Por quê? Qualquer situação que houver de erro, gol perdido, falha do goleiro, impedimento que o juiz não deu, ou que o VAR que você discutiu ali e está muito próximo, a linha não consegue ver, o juiz decidiu uma coisa, você vai dizer, vai botar em xeque, vai nem afirmar, mas vai botar em xeque se ele está vendido ou não está. E isso é muito triste, porque conseguiram, não digo estragar, porque a gente vai continuar apaixonado por futebol, mas conseguiram cambalear, né? Derrubar um pouco uma coisa que a gente ama tanto, que é o futebol. E é muito triste a gente agora ver o futebol dessa forma. Nunca mais a gente vai ver da mesma forma. Vai sempre olhar com desconfiança de qualquer lance. O goleiro do Central no Pernambucano sofreu com isso. Levou 2 frangos,
Tá vendido, o cara não tem mais o direito de falhar. Todo mundo falha. Foi acusado e afastado no vestiário, né? Não conseguiu voltar com o ônibus do time. O cara teve que dormir em Recife, conseguiu na casa da mãe dele, um negócio desse. E é muito perigoso isso. Em questão da regulamentação das apostas, eu acho que tudo que regulamenta é legal. É legal porque criam-se regras e quem joga dentro do jogo vai se dar bem, quem joga fora do jogo vai poder separar o joio do trigo aí. É um processo que é complexo, mas tem que haver, né, essa regulamentação. E que, só uma última coisa sobre isso, eu quero que um dia, um cara que tente aliciar o outro, o cara que está recebendo o contato, né, diga, velho, eu não só aceito, como eu vou te denunciar. Como eu acho que você devia ter vergonha. Eu quero que tenha esse medo, mas além do medo, o moral. A parte moral. Essa reação, né? A reação seja essa. E a galera dizer, bicho, tu não tem vergonha não, velho. Todo mundo já foi pego aí, enfim. A gente não tem por que fazer isso. Que isso se torne uma vergonha e que seja banido quem estiver envolvido, mas que se torne uma vergonha quem tentar aliciar alguém. O último escândalo enorme, né, de grandes proporções que a gente teve aqui no Brasil foi em 2005, né? 2005. O caso do Edilson Pereira Carvalho, apito, né? Que foi banido, né, do futebol e virou sinônimo. Então... Que mudou um Brasileirão aquilo ali. Exato. 11 jogos anulados, o Corinthians, quando refaz os clássicos contra Santos e São Paulo, que ele tinha perdido os dois, ele ganha um e empata outro, consegue 4 pontos aí que não tinha, né, por conta do Edilson Pereira, e acaba sendo campeão brasileiro. Antes de encerrar esse assunto, Guga, e até o programa, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não vê ainda força, apesar da gravidade das denúncias e da investigação, de refazer jogos ou parar o futebol. Você acha que a gente, todo dia, novos nomes são citados, você acha que a gente pode chegar, fazendo esse paralelo com 2005, em ter os jogos repetidos ou cancelados? Eu acho que é um pouco diferente, Marquinhos, de 2005, porque 2005 envolvia marcação de pênalti, expulsão direta. O juiz era comprado ali no caso, né? Era a máfia do apito, se chamava, porque era o Edilson, o Pereira Carvalho, com apostadores também. Mas dessa cartão amarelo não influencia diretamente no resultado, né? O Bauerman ter tomado um cartão amarelo, o Paulo Miranda, mas pode ter influenciado sim. Mas eu acho que para anular um jogo, só se fosse assim, um pênalti dado de propósito para mudar um placar, acho que por enquanto não. Nem paralisar, né? Nem paralisar. Acho que ainda tem muita coisa a ser descoberta, tá? Acho que isso só é a ponta do iceberg. Mas acho que paralisar ainda não. Acho que tem que investigar e punir rápido. É essa coisa de, vamos ver, vai pra Polícia Federal entrou. Tem que começar a punir já. Pra mim tem que começar a punir para dar os exemplos e extinguir isso aí. Isso, e para ficar ligado em tudo que está acontecendo, DP Esporte, tanto no impresso quanto no nosso site, o Felipe Holanda e a família Mota. Né? Família Mota, eu amei esse O Paulo Mota e o Ivan Mota. Abraço para os meninos. E atualizam, o Francisco gostou aqui, da família Mota. E a gente está atualizando direto esse caso e também sobre tudo que acontece no nosso futebol. Guga, valeu, vamos nessa? Vamos embora, Marquinhos. Abraço a todos. Né? Sextou e agora dá para fazer a perninha por uns 2 minutinhos aqui até o final. Valeu, Marquinhos. Valeu, até a próxima, pessoal.